Olá, eu sou Irene Nohara e estamos de volta nos nossos vídeos sobre a lei das estatais, agora efetivamente entrando na temática da indagação sobre os escândalos envolvendo corrupção nas estatais, os últimos, né, derivados da Lava Jato, como que se articulavam esses esquemas e que fizeram nascer, de certa forma, algo que já estava sendo aguardado há 17, 18 anos, que era a lei das estatais, desde a época da emenda 19, da reforma administrativa. Houve uma alteração no 173, parágrafo 1º, esperando por um regime específico sobre as estatais, principalmente aquelas que atuam no domínio econômico ou na atividade econômica em sentido estrito. Então, vamos trazer aqui essas indagações de corrupção na lei das estatais e falar um pouquinho desse cenário tenebroso que foi descortinado, mas que não é uma realidade tão recente assim. Já houve muitas fraudes em estatais em diversos governos e historicamente também na época do regime militar com menos controle, inclusive muitos escândalos, né? Então, as fraudes, veja só, envolvendo corrupção, envolveram, no caso da Lava Jato, principalmente aditamentos de contratos de grandes valores, daí porque a lei das estatais tem uma preocupação intensiva em relação à perspectiva do superfaturamento, a evitar o superfaturamento de contratos por conta desse tipo de prática, que foi provocada em virtude do chamado aparelhamento político das estatais. O que é o aparelhamento político? É aquela dinâmica em que um agente político indica algum dirigente para que o dirigente pressione e faça esses aditamentos contratuais, já em conluio, às vezes até com as próprias empreiteiras e construtoras, e depois esse dinheiro vai parar em offshore, em algumas operações que são para maquiar esses desvios, às vezes até empregados em caixa 2, para produzir recursos para eleições, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, para eleger um dirigente, há necessidade de uma grande quantia de recursos, né? A gente não tem voto censitário, mas para uma candidatura de presidente da República, às vezes precisa de centenas de milhões de reais para que haja eleição. E daí isso provocou, inclusive, a alteração das regras eleitorais, não sei se foi muito eficaz, mas foi em virtude dessa circunstância, né? Então, veja, conforme foi denunciado nesses esquemas de colaboração, delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, que começou em Lava Jatos, começou em Curitiba, depois em Lava Jatos em Brasília e acabou deflagrando uma investigação mais intensiva na Petrobras, mas depois enveredou para denunciar esquemas no setor elétrico, no setor da usina nuclear, em Belo Monte, nas obras da Copa do Mundo e nos transportes em geral, no metrô em particular, né? Até se falava se a gente não tem uma endemia de corrupção. Lembrando que corrupção não é só um fenômeno nacional, apesar dele ser bem intensivo no âmbito nacional e merece essas transformações necessárias, desde que não destrua a própria economia nacional. Então aqui a gente tem um esquema simplificado, né, da Lava Jato. Então você tem empreiteiras, que são essas construtoras que no fundo apoiavam todos os candidatos com recursos para depois ter essa troca de favor, e aí você tem a empreiteira, o agente político, o doleiro, né, que é quem vai disfarçar essas operações desses recursos em dólar, em offshore, para depois trazer com operações supostas de importação que não correspondem à realidade, e a Petrobras, infelizmente, envolvida nesses escândalos todos, porque aí gravitam contratos de cifras grandes, vultosas, né, de valores grandes, que eram alterados, né? Isso não é uma realidade só recente. Historicamente no Brasil, o que é mais recente é um controle mais intensivo que ocorreu nesse âmbito, né? E aí isso provocou, inclusive, a mudança, né? Aqui a gente não pode deixar de falar que foi justamente em virtude dos escândalos ocorridos na Lava Jato que provocou toda a necessidade de uma alteração do regime das estatais e do surgimento da lei que estava sendo aguardada há muito tempo e que não vinha, só que à época o presidente interino, Michel Temer, que assumiu após o processo do impeachment, ele
conduziu às pressas essa legislação para tentar legitimar indicações mais técnicas no âmbito das estatais, e isso, de certa forma, contribuiu para que houvesse um regime de maior controle, fiscalização. Então, as duas temáticas centrais da lei das estatais, da lei 13.303, seriam basicamente o controle e a fiscalização, a sua intensificação, e as licitações e contratos, que é onde ocorriam as fraudes, estimulado até pelo regime do RDC, né, que é o regime diferenciado de contratação, que foi aquele criado a partir da Copa para grandes obras de infraestrutura e que inspirou, de certa forma, a forma como é feita a licitação nas estatais, né? Então, a partir de então, você tem uma intensificação da gestão de riscos nos contratos e a adoção de um programa de compliance efetivo, isso também movido pela Lei Anticorrupção Empresarial. A Lei Anticorrupção Empresarial, por sua vez, é uma lei que ela não adveio exatamente desse movimento de Lava Jato, ela foi anterior no sentido de que ela provém dos documentos internacionais celebrados com o Brasil, que se comprometeu a criar também uma legislação que intensificasse a responsabilidade de atos cometidos contra a administração por parte das pessoas jurídicas, das empresas, né? Então é um movimento um pouco diferente, mas calhou de ser num momento histórico bem importante no sentido de intensificação dessa questão dos instrumentos de combate à corrupção, né? E ela é a primeira lei no Brasil que mitiga sanções se a empresa adotar um programa de compliance efetivo, que não seja só de papel, mas que efetivamente seja aplicado, que redunde em sanções e que tenha números para comprovar a sua eficácia, né? Só que no caso das estatais, como muitas, a Petrobras, no caso, a Sociedade de Economia Mista, e adota necessariamente o regime da SA, então para essas empresas, para muitas delas, não era novidade a questão do compliance. Então, essas exigências mais rigorosas, elas já vêm da própria lei das SA, com condicionamentos, principalmente aquelas que operam em âmbito internacional do FCPA, dos Estados Unidos, da UK Bribery Act também, que tem relacionamento com esse tipo de postura e esse tipo de exigência, né? Então, a gente tem até muitas das estatais e quem atua no setor financeiro também, compliance já é um tema bastante mais antigo, só o compliance anticorrupção, que efetivamente é um compliance mais recente, que se instaurou. Então, a gente articula, aí no caso do compliance das estatais, tanto a Lei 13.303 e o decreto que regulamenta essa lei, como também a própria lei anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, regulamentada pelo decreto 8.420. Então, a gente vai utilizar esses dois quando a gente fala desses aspectos de compliance. E aí, veja, onde estão previstas as regras da própria lei das estatais que regulam, né? Não são todos aqueles que gostam de chamar 13.303 lei das estatais, porque ela foi bastante singela na sua abrangência, poderia ter falado do regime de bens e uma série de questões jurídicas que ficaram muito abertas. Mas, de qualquer forma, o artigo 9º, parágrafo 1º, estabelece requisitos que são repetidos no próprio decreto, no sentido do estabelecimento de regras rigorosas, no sentido do compliance, ou seja, a presença de um código de conduta e integridade que disponha sobre princípios, valores e missão, claro que isso dentro daquilo que ela tem por atribuição legal desenvolver. Então, existe uma autorização legal de criação da estatal e essa autorização é sempre similar àquilo que são os interesses do 173, questão de segurança nacional, relevante interesse coletivo, que justifica a criação da estatal. A necessidade de prevenção de conflitos de interesse, se ela for uma SA, se ela for uma sociedade de economia mista, que necessariamente segue o regime jurídico da SA, sempre há um conflito de interesses inerente à medida em que você tem o Estado como o acionista controlador, majoritário, e você tem, de outro lado, os minoritários, que são as pessoas que investem
nessa estatal. Então, sempre existe o conflito de interesse, no sentido do investidor querer o máximo de lucratividade, o Estado nem sempre se foca exclusivamente na ética da lucratividade, porque o Estado também tem que promover o desenvolvimento, e a estatal existe para essas finalidades de desenvolvimento que legitimos, não seria qualquer outro tipo de empresa atuando no mercado. Vedações de atos de corrupção e fraude, isso no próprio sistema como um todo, a anticorrupção já existe, e a gente tem que articular a lei das estatais, a gente tem que articular com a lei anticorrupção empresarial, articulada com a lei de improbidade administrativa, com todo o sistema de combate à corrupção no sentido mais lato da palavra, do ponto de vista jurídico. A necessidade das instâncias internas responsáveis pela atualização desse código de conduta e integridade, também são aspectos que regem o compliance das estatais. E outro aspecto muito relevante aqui que eu quero dar toda a ênfase é o canal de denúncias de irregularidades, né? É extremamente importante nas ambiências organizacionais que sejam utilizados para deflagrar investigações internas, que se verifique a possibilidade, a oportunidade de descobrir fraudes que ocorrem, né? Toda grande organização corre o risco de ter tal incidente, e o canal de denúncia é um canal que tem que ser efetivo, tem que ser eficaz, né? Antes da Lava Jato, o canal de denúncias da Petrobras, infelizmente, comunicava direto com aqueles dirigentes envolvidos que gostariam de simplesmente abafar tudo aquilo que depois foi trazido às claras. E houve uma melhora muito grande desse canal de denúncia, a gente vai trazer os números aqui para comprovar o quanto que a instituição, a empresa se atualizou, e hoje em dia tem um canal de denúncias exemplar, né? Então, como que tem que ser os canais de denúncias? Eles têm que ser abertos, amplamente divulgados a funcionários e a terceiros, então, porque às vezes a denúncia no due diligence, tudo, até o terceiro descobre as fraudes e deve utilizar esse canal de denúncia, não precisa exatamente ser só funcionário da empresa que toma, às vezes, contato mais estreito com essa circunstância. Não se admite que haja represália, que isso que é importante, daí porque o canal de denúncia, ele tem que ser tecnologicamente avançado, no sentido de ter os recursos de criptografia e impedir com que haja identificação de onde que surge aquela denúncia, porque às vezes você permite a denúncia anônima, mas se você identifique de onde sai, você tem a possibilidade de retaliações, porque as pessoas às vezes estão lá fazendo as fraudes, cometendo atos que violam o código de ética e que violam as regras todas do ordenamento e não gostariam de ser pegas. E às vezes é o canal de denúncia que permite um aprimoramento da instituição, no sentido de você identificar e combater essas práticas fraudulentas, né? Então, mecanismos que impeçam a retaliação, e estimula-se a que haja a denúncia anônima, para que não haja perseguições internas em virtude do uso do canal de denúncias. Então, vamos lá, as melhorias do canal de denúncia da Petrobras, que atualmente é gerido por empresa independente especializada, é um canal trilingüe, ou seja, não atua só recebendo denúncia em português, mas como atua internacionalmente, em inglês, em espanhol, 24 horas, um canal 24 horas, que garante esse anonimato ao denunciante, inclusive desenvolvido também para evitar rastreamentos que identifiquem de onde vem o denunciante, para que não haja essa retaliação, mas para que haja estímulo mesmo a que a pessoa leve ao conhecimento de quem tem atribuições para apurar, para punir o que ocorre, né? E hoje a gente tem até, na perspectiva do compliance público mesmo, da administração direta, a tese no sentido de que um PAD, aí a gente está falando da administração direta, tá, gente, que se inspira também nessas regras existentes nas empresas, que é possível instaurar um PAD no poder público a partir de denúncia anônima, tá, e que não existe aquela coisa que é vedado anonimato, porque também a pessoa está endereçando para um canal próprio, ela não está colocando na mídia para difamar alguém, tá levando ao conhecimento do canal que tem atribuição de investigar, verificar, apurar aquilo que toma conhecimento,
Tá? Então é importante que a gente separe essas circunstâncias, e até os documentos internacionais eles são bastante estimulantes a que haja denúncia anônima para o aprimoramento das instituições, né? Às vezes as denúncias anônimas elas não são só de fraudes e corrupção, às vezes envolvem assédio moral, às vezes envolvem assédio sexual, e às vezes um assediador ele não assedia um só funcionário ou uma só funcionária, às vezes ele está atrapalhando toda a eficiência da organização, deixando todo mundo para baixo com as suas práticas antiéticas e desconformes, e é necessário que seja identificado para o bem da instituição como um todo, né? E aí, o que seria um canal de denúncia efetivo? E aí tem uma pergunta aqui que foi até exposta quando a gente fez o evento aqui no Mackenzie de corrupção, o professor Fábio Bechara esteve à frente também desse grande evento, em que se falou assim, ó, cadê os cadáveres, né? Não adianta ter um canal de denúncia, uma política de compliance, que esteja só no papel, se você não produz nenhuma sanção, nenhuma punição, todo mundo é um anjo naquela ambiência organizacional com tantas pessoas. Então, o da Petrobras, no caso, ele foi bastante efetivo, porque ele foi criado no final de 2015, claro que por influência dos reflexos da Lava Jato, e assim, em 2016 até 2017, olha só, ele já tinha recebido mais de 3,3 mil denúncias, envolvendo o quê? Fraude, corrupção, questões comerciais também, comportamentais, que eu falei, assédios no geral, e gerou a aplicação de 3,3 mil de 594 sanções, dentre as quais 37 demissões, né? Então, eu acho que os números já são razoáveis no sentido de se concluir que é um canal de denúncias que funciona e que gera sanção. Né? Então, claro que nem todas as situações em que aparece a denúncia são verdadeiras, existem indícios de materialidade, de autoria e gera uma condenação. Mas também, se você tem uma grande organização, um canal de denúncias e aí de repente não tem nenhuma punição, isso pode ser um tanto quanto estranho nas instituições no geral. Né? Então, voltando à questão do compliance, nas estatais há necessidade, assim como nas demais empresas, de um treinamento periódico, no mínimo anual, no caso das estatais, sobre o Código de Conduta e Integridade, que sofre até periodicamente suas atualizações, seja para empregados da empresa, empregados públicos, seja para os administradores. E no caso dos administradores, além de serem treinados no Código de Conduta e Integridade, eles também são treinados na sua política de gestão de riscos, né, que é extremamente importante para evitar algum tipo de operação que prejudique a todos, prejudique a empresa, ou que seja deflagrado sem que haja uma transparência maior, porque a gente tem, por exemplo, em SA, a gente tem, no caso, a Sociedade de Economia Mista, investidores, então é importante que haja maior transparência, a lei das estatais veio justamente intensificando esses aspectos de controle. Né? Então, veja aqui, o artigo 9º, parágrafo 4º da lei 13.303, determina que a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que houver suspeita de envolvimento de algum diretor-presidente. Então, para não bloquear o setor de compliance, ficar dependente só de se dirigir ao diretor-presidente, é necessário e possível que ele se dirija ao Conselho de Administração quando houver suspeitas de envolvimento dos dirigentes da estatal, tá? Então, isso é bastante importante que haja essa possibilidade para garantir também a maior independência funcional na atuação do setor de compliance, que é um setor muito importante no âmbito das organizações no geral e no âmbito das estatais em particular. Então, a gente tem, além desses requisitos que foram mencionados com base na Lei 13.303, também uma interface daquilo que se determina no âmbito do decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção Empresarial, que é o 8.420, no artigo 42, então você soma tudo aquilo a mais outros aspectos, porque esse decreto é até mais completo no seu rol, mas às vezes nem sempre muito didático, né? Então, em primeiro lugar, aí que a gente acrescentaria a mais, né? Não estou seguindo rigorosamente, mas aquilo que faltou de falar quando a gente falou da 13.303. O tone of the top, né? Que seria
os dirigentes darem o teor e estimularem, tanto nas suas práticas quanto na sua fala, a uma questão ética, né, a um parâmetro ético de comportamento, né, dentro do código de ética, dentro daquilo que... Porque também não adianta nada se uma organização você tem os dirigentes tendo um comportamento que não é exemplar, né? Então isso estimula até os demais funcionários a terem um comportamento não exemplar. Então tem que ser o tone of the top. Até se fala assim muito walk the talk, né, que é levar essa fala de ética para várias searas. Toda vez que houver a capacitação, trocar ideias para o aprimoramento, garantir a maior transparência, realizar boas políticas de due diligence, que seria também com aqueles que a gente ou a empresa vai contratar, né, saber de como é a circunstância desses parceiros, registros contábeis, aqui deixa eu colocar contábeis completos, então analisar para não ter fraude nessa parte contábil, que é a parte realmente delicada em relação a contratos, em relação à possibilidade de fraudes, medidas disciplinares na violação do programa de integridade. Esse aqui é bem polêmico para a área pública, tá? Para a área privada talvez até menos, mas para a área pública tem um artigo na obra Governança, Compliance e Cidadania, que eu organizei com o professor Flávio de Leão, em que o José Roberto Pimenta Oliveira, ele critica no âmbito público quando o Código de Ética quer estatuir sanções, porque isso pode dar um bis in idem em relação às sanções que são determinadas no Estatuto do Servidor previsto em lei, tá? Então tem um debate, não no âmbito das estatais, que tem natureza de direito privado, apesar de algumas derrogações, mas principalmente na seara pública, se realmente tem que ter as medidas disciplinares sancionatórias, no caso dos códigos de éticas, para não gerar bis in idem com os estatutos dos servidores que estão previstos em lei. No caso das estatais, os empregados públicos se submetem à CLT com algumas derrogações, porque tem que prestar concurso, enfim, esse assunto é bem interessante. Pronta interrupção e tempestiva remediação, isso é importantíssimo, na hora que encontra fraude, você interromper, mostrar que você se preocupa e não querer esconder mais, e tempestiva remediação dos danos ocasionados, tomada de medida em relação àquela fraude que é identificada. Isso é algo que vai contabilizar no momento da imposição da sanção da Lei Anticorrupção Empresarial, inclusive com a figura do acordo de leniência também, como um indicador de uma colaboração por parte da organização, no sentido de esclarecer as informações e não se esconder por trás da fraude em si. Também o cuidado que deve ter no momento das fusões, aquisições, né, de outras reestruturações societárias e o monitoramento contínuo. Então, são aqui elementos a mais que a gente agrega a 13.303, que vem do decreto que regulamenta a lei anticorrupção empresarial, e as empresas estatais são empresas, né, tem uma natureza empresarial com características próprias, segundo a minha visão, né, geralmente as pessoas consideram que as estatais são empresas, né, e que podem adotar, no caso da empresa pública, diversas formas societárias, e no caso da sociedade de economia mista, sempre a forma de SA, porque elas se abrem em ações. E por fim aqui, gente, estamos chegando no fim, infelizmente, né, senão vai ficar muito extenso, esse vídeo é só complementar em relação às aulas de compliance, é que não é o fato, olha só, de a gente vivenciar uma situação de detecção de fraudes e corrupção em estatais, que significa que as estatais não têm importância, tá? Então é importante porque tem gente que está aproveitando dessa situação para vender a preço de banana, ou querer vender a preço de banana as estatais, querendo alavancar um processo de privatização, ainda que em estatais que sejam lucrativas, rentáveis e necessárias ao desenvolvimento socioeconômico do nosso país e que tenham funções estratégicas, tá? Então, também outro fato, gente, que as pessoas não consideram é que alguns países, não é o caso do Brasil ainda, tipificam a fraude empresarial privada como corrupção, como Portugal. E esses países levantam dados de que a corrupção privada é maior do que a corrupção pública, tá? Então, às vezes, privatiza tudo porque não vai ter fraude. Não, a gente tem muitos escândalos de fraudes em organizações privadas, escândalos enormes e grandes, às vezes tem até menos fiscalização em organizações privadas do que nas organizações
públicas, tá? Então não é uma questão de, porque é estatal ou público, tem que privatizar e acabar logo com isso, porque é público, tá? Então isso é também um aspecto que a gente tem que considerar. E depois, olha só, a gente tem a obra aqui do Valfrido Vardi, o espetáculo da corrupção, que ele fala que se o corpo está com a doença, vamos matar a doença sem eliminar aquilo que é essencial, tá? Então aqui eu tenho também a minha do Valfrido, né, o espetáculo da corrupção, é uma obra já muito conhecida que não é lida só pelas pessoas da área jurídica, mas é lida pelo público no geral, porque é uma obra muito bem escrita e que tenta trazer um equilíbrio no combate à corrupção, tá? Porque o que o Valfrido fala, basicamente? Que a gente não pode transformar o combate à corrupção num espetáculo a ponto da gente se transformar um fim em si e estimular as pessoas a desejarem destruir várias empresas e vários segmentos da economia, tá? Que isso seria uma postura bastante imatura. Você vê, por exemplo, fraudes que ocorreram na Alemanha e nos Estados Unidos, como o Dieselgate, uma grande, né, que é a Volkswagen, fraudando mecanismos de identificação de poluição de ar. Até aqui a gente teve em São Paulo, a CETESB identificou algumas repercussões da fraude em São Paulo, no caso da Volks, e lá nos Estados Unidos ela quis entrar no mercado exigente dos Estados Unidos, fingindo que os veículos emitiam menos poluentes do que emitiam. Isso é um grupo muito pequeno dentro da Volks, né, de engenheiros, até isso foi alvo de documentário, trazendo o quanto eles quiseram, no fundo, esconder a fraude cada vez mais, só que a Volks é imensa, e é um mundo e que cria emprego, que transforma a economia. Então, o alemão, tudo bem, ele quis que a Volks respondesse pelos seus atos, fosse responsabilizada por todos os crimes e fraudes cometidas, mas ninguém ficou ali torcendo para destruir a Volkswagen, ainda que ela tenha feito coisas erradas. Todo mundo torceu para ela fazer a meia-culpa, pagar as responsabilizações e se responsabilizar e continuar com as suas atividades econômicas, só que dentro de novos parâmetros de integridade, tá? Então é uma imaturidade, às vezes, torcer para destruir segmentos da economia que trazem e agregam benefícios sociais a pretexto de um combate à corrupção transformado como fim em si, e não como meio para o aprimoramento das organizações públicas e das organizações privadas também, que acabam, de certa forma, corrompendo. Você tem algum que é corrompido e aquele que corrompe, né? Então é importante que a gente ressalve essa questão. E aí, por fim, é bem isso, né? Quando você vai lavar o bebê, né? Você lava o bebê, tira a sujeira. Quando você vai jogar água suja da banheira, você não tem que jogar o bebê junto. Então, o que a gente quer dizer com isso, no fundo? A gente quer dizer que as estatais muitas delas são lucrativas, têm a sua função de promoção do desenvolvimento estratégica e interessante que elas sejam adequadas dentro desses parâmetros de governança, quando elas cumprem uma função, e a ideia é combater o câncer da corrupção sem matar o corpo que sustenta esse câncer, porque senão você vai estar jogando a água fora, suja, junto com o bebê, que seria algo de valor, né? Então, esse alerta em relação aos desequilíbrios do combate à corrupção, que é extremamente relevante, mas que tem que ver quais são os seus impactos e fazer as punições devidas de forma proporcional e equilibrada, sem o que diz o Valfrido, que é o tarado do cadafalso, né? O sujeito que a cada execução ele vai lá na frente e vê a pessoa ser enforcada e comemora aquilo, porque isso realmente é uma postura bastante desequilibrada e imatura dentro do que é a importância de determinadas organizações para a promoção do desenvolvimento. Então, a gente se encontra mais para frente e continua esse debate. Espero que você tenha gostado dessa perspectiva do compliance no âmbito da lei das estatais, em conjunto com o decreto que regulamenta a lei anticorrupção empresarial. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.